Durante a campanha eleitoral, Lula criticou duramente o sigilo de 100 anos que o Bolsonaro colocou em documentos e informações oficiais da gestão dele. O presidente eleito, inclusive, disse que iria revogar esse sigilo. No entanto, apesar de condenar a prática, a equipe de Lula também optou por colocar segredos nos próprios documentos, de acordo com reportagem do jornal O Globo. Com essa decisão, o resultado dos trabalhos realizados pelo grupo de transição de governo vão ficar ocultos. O sigilo foi uma regra estabelecida pelo coordenador da transição, o Aloysio Mercadante, que, você já sabe, vai assumir o BNDES em 2023. É mais ou menos faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ou faça o que eu faço e faça o que eu faço também, e não, nada importa, Conrado. É pior ainda, né? É acuse-os daquilo que você faz, que é uma prática dos comunistas. São eles que fazem isso. E é verdade, tá lá no manual do Stalin ainda, né, meus amigos? E é isso que a gente vê, né? O Aloysio Mercadante faz o quê? Cara, é que essa equipe de transição uniu remotamente, diz o Alckmin, que remotamente chegou a ter quase 5 mil pessoas. E aí eles querem proteger todo mundo que botou, né, que deixou a sua fingerprint, que deixou a impressão digital nesse crime que é esse novo governo, né? Então, agora deve ter muita gente arrependida já dizendo, pelo amor de Deus, me tira fora desse negócio. Como a gente viu aí o Pércio Arida, como a gente viu o Mantega, como a gente viu aí o Armínio Fraga, o Amoedo, Posto 9. Agora ninguém quer estar junto nessa barca furada. Então agora já botaram esse sigilo. E é óbvio que sempre tem sigilo nessas coisas. Inclusive botaram o sigilo na investigação daquele ataque terrorista que teve lá no aeroporto, caminho do aeroporto de Brasília. Aquilo ali não pegou bem, né? Porque o cidadão foi investigado na sua audiência de custódia e falou, olha só, eles estão dizendo que eu fiz uma coisa pelo Bolsonaro, contra o Lula, mas isso não é verdade. E ontem mesmo ainda eu falei, ó, devagar com o Andor, essa ameaça de bomba, né, terrorista, vai ter uma bomba aqui no motel. Eu falei, devagar com o Andor, que as coisas não são bem assim. E aí, de fato, acharam uma mochila ali com roupas e era tudo normal. A gente tá vendo uma grande narrativa que só beneficia a um lado, né? Então, como tu falaste, a esquerda como um todo não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ou faço o que eu faço, que eu digo que eu não faço. Parece a Dilma até falando aqui, e é isso que a gente está vendo agora, né? Eles não se utilizaram das mesmas práticas e continuarão com essa filosofia. Acuse-os daquilo que você é. É assim que a gente vai ver a narrativa para destruir, fazer terra arrasada do governo Bolsonaro e talvez até mesmo botar o Bolsonaro na cadeia. Que esse é o objetivo final da esquerda. Sigilo para quê, hein, Vilela? Olha, aliás, para quê a gente já sabe, né? Por quê? Realmente, Aruz, olha, eu me pergunto, né, de que forma a gente é obrigado a conviver com tantas situações como essa de sigilo, sendo que a regra constitucional é o de que as informações, especialmente essas informações vinculadas ao poder público, elas sejam públicas, elas sejam acessíveis a toda a sociedade. Em uma situação como essa, desse grupo de transição, ora, o interesse é justamente que se dialogue, né, que se demonstre para a sociedade o efetivo estado da arte que o governo eleito está encontrando agora no momento que vai assumir. E aí, quando você analisa, por exemplo, aquele relatório que foi feito e que foi divulgado, aquele relatório é uma vergonha. Não tem como justificar milhares de pessoas para fazer um relatório tão vago como aquele. Então, seria fundamental que nós, cidadãos, pagadores de impostos, tivéssemos a noção de qual foi o papel de cada um dessas dezenas, centenas, milhares de pessoas que atuaram nessa transição. Da mesma forma que as situações onde houve a decretação de sigilo de forma indevida pelo presidente Bolsonaro também teriam que vir à luz. Nós não podemos admitir que você coloque uma sombra em informações que são de interesse público. Sigilo você tem que manter em situações muito exclusivas, em situações
de segurança pública, de interesse de Estado. Em todas as demais situações, o que a Constituição estabelece é a transparência. E o princípio da transparência não pode ser esquecido, seja nos governos de esquerda, de direita, de centro, seja de quem for. A cobrança é sempre por essa transparência, né, Kobayashi? Sim, e nesse caso é o quadro da incoerência, né? O quadro aí de uma esquizofrenia. Como é que isso não pode para o Bolsonaro, mas ele já, antes mesmo de assumir, já começa a colocar sigilo. Chama atenção, cadê a imprensa? Perguntando aí nas coletivas a respeito disso ao presidente eleito Lula. O Vilela já muito bem esclareceu aqui que em administração pública vigora aí o princípio da publicidade, tirando situações de perigo, de segurança pública geral, de perigo de Estado, ou até mesmo da privacidade de um ente ou outro do poder público, a regra é da publicidade, transparência, principalmente quando se diz respeito a um governo de transição, que lida diretamente com recursos públicos. Como é que esses recursos serão geridos? Recursos que são dinheiro do povo. E aí, como vai ficar a questão, Conrado? Vai, no fim, manter o sigilo próprio e derrubar os do Bolsonaro? Óbvio, mas é isso, né? Não, acho que o Vilela trouxe muito bem todos esses grupos, porque olha só, o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte, ó, o Bolsonaro pediu sigilo sobre o seu cartão de vacinação e quem entrava lá no Planalto, para não saberem quem eram as visitas, tá? Agora o que eles estão pedindo no sigilo aqui é sobre todos esses estudos da transição, esses estudos que fizeram terra arrasada, que o Bolsonaro não presta, que o governo foi uma porcaria, que quebraram o Brasil, que a fome aumentou em 33 milhões de pessoas. Agora não, tudo isso que foi falado, que foi propagandeado, vai tudo no sigilo. E aí eu quero fazer essa mesma pergunta do Nelson. Cadê a imprensa? Né? A imprensa hoje se transformou, na sua imensa maioria, num serviço de clipping. Ficam copiando as manchetes dos outros, né, e ficam colocando como se fossem suas. E é tudo isso, a gente não tem mais um jornalismo investigativo. Ninguém pergunta nada, e pior, a gente não tem nem direito de perguntar. Um sigilo que a gente não pode ter acesso aqui foi do nosso processo eleitoral, que eu não vou nem falar aqui para não botar em risco a Jovem Pan. E a gente não pode comentar. Esse é o absurdo que se tornou o Brasil. E o jornalismo investigativo também está descendo essa espiral lá para o fundo do poço. Respostas não teremos, nem as perguntas, e muito menos qualquer uma das suas elucidações, Aros. Para Vilela, independentemente do governo, a finalidade do sigilo, já foi destacada por vocês aqui, ela é a de proteger aquilo que é sensível para o Estado e não para o governante de turno. E daí a minha pergunta é a seguinte: uma situação como essa abre margem para um sem número de narrativas, né? Exatamente. Por isso, por exemplo, Aros, que eu fui um dos que me coloquei contrariamente diversas vezes aqui no 3 em 1 contra o silêncio do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse período, porque você acaba alimentando narrativas de terceiros. E isso se encaixa totalmente nesse caso agora do sigilo do presidente Lula envolvendo essa organização dos trabalhos de transição. Por quê? Porque gera uma série de narrativas e isso nunca é bom. O importante é que a gente tenha uma determinada construção e a gente tenha condição de acompanhar qual é o resultado dessa construção. Por isso, a importância do princípio da publicidade na administração pública. Agora, se a gente não sabe o que está acontecendo, como é que a gente vai cobrar? A gente acaba não tendo como cobrar de que forma está sendo empregado o dinheiro público. Uai, seu app de vídeos curtos.